ele ajuda a aumentar a pressão arterial, né? Ele é um produto que vai ajudar a fazer com que esse sangue percorra com maior volume, né, pelas nossas artérias. Ele vai aumentar a pressão arterial, o sal, né? Mas se o paciente está hipotenso, ele não pode tomar sal. Por quê? Porque essa hipotensão ela pode evoluir para uma hipertensão, né? Então não é recomendado o paciente estar hipotenso você tacar sal na boca do paciente, né? A gente tem outros métodos, né? A gente pode fazer com que esse paciente faça uma ingestão de líquido para ver se aumenta, né, essa hipotensão, né? Pedir para o paciente ficar em repouso, muitas vezes elevar os membros inferiores desse paciente para ter um retorno sanguíneo melhor, tá certo? Mas a gente pode tacar sal na boca do paciente para que esse paciente possa ingerir, ainda mais se for um paciente que seja hipertenso, né? Então isso pode evoluir para uma hipertensão, tá certo? Então o mais recomendado é a gente tentar com que esse paciente ingira mais líquido, tome mais água, tome um pouquinho de água para ver se aumenta o volume do seu organismo, né? Melhorar a circulação desse paciente, com que ele eleve os membros inferiores, vai ter um melhor retorno da circulação. E em casos mais graves, levar o paciente até uma unidade hospitalar para que ele faça uma reposição hídrica, né? Uma hidratação venosa, né? Para que ele possa repor aí esse líquido que está se perdendo, né? Um abraço para minha grande médica Alana, que está aqui com a gente também, assistindo a aula, né? Então, outro sinal vital que a gente vai ter é o nosso pulso, né? Uma das nossas colegas aí falou que o pulso ele é um sinal vital. E é sim, né? O pulso, a frequência cardíaca ou o batimento cardíaco, ele é um sinal vital muito importante também, que vai aí fazer com que a gente avalie paciente com diversos problemas, tá certo? Então, o que seria o pulso? O pulso, ele é o batimento que se percebe numa artéria e que corresponde em condições fisiológicas às contrações sistólicas cardíacas. É uma sensação ondular que pode ser palpada em uma das artérias periféricas. Frequência de pulsação é o número de pulsações periféricas palpadas a cada minuto. Então, o pulso a gente vai conseguir palpar no nosso paciente. Primeiro sinal, o paciente está inconsciente, o paciente passou mal, caiu, está inconsciente. A primeira coisa que a gente deve observar é esse pulso, né? Então, nós temos alguns pontos que a gente vai ver, que a gente pode observar esse pulso. Esse pulso também é a nossa frequência cardíaca, né? Esse pulso que a gente vai apalpar com os nossos dedos, tá certo? Por quê? O nosso sangue ele vai pela nossa artéria e em alguns pontos do nosso corpo ele vai apresentar uma ondulação de acordo com a frequência do nosso coração. O nosso coração bombeou o sangue passou e aqui, por exemplo, no nosso pulso radial, a gente vai sentir essa pulsação. Então você pode pegar aqui na direção do seu polegar, você vai sentir o seu pulso. E aí esse pulso a gente precisa saber o volume que esse pulso está fazendo, se é um pulso que está bombeando forte, se é um pulso que está bombeando pouco, se é um pulso que está de forma rápida ou se é um pulso que está de forma lenta, né? Então são esses sinais que a gente vai observar do nosso pulso ou do pulso do nosso paciente. Então nós temos alguns pontos de pulsação que a gente vai observar, que é a nossa artéria temporal, que é aqui, ó, do lado. Nós temos a artéria, eu vou falar as mais utilizadas, né? A carótida é uma artéria que a gente tem aqui pertinho da nossa mandíbula, aqui, ó, no nosso pescoço. Todo mundo pode tentar aí apalpar a sua artéria carótida. Ó, é mesmo essa localização, ó. É uma artéria que vai pulsar de forma maior, né? Vai pulsar mais sangue, você vai sentir melhor, porque é próxima ao nosso coração, tá certo? Nós temos a nossa artéria braquial, ó, que é essa aqui, ó, no meio do nosso braço.
Você vai sentir o pulso também. Nós temos a nossa artéria radial, que é essa aqui, ó, na direção do nosso polegar. Nós temos a artéria femoral, que é aqui na nossa virilha, né, aqui no cantinho da coxa. Nós temos também uma artéria aí. E é nesses pontos de artéria que a gente vai sentir a pulsação, tá certo? Então, essa pulsação vai ser contada. A gente vai contar, por exemplo, em 1 minuto, eu vou contar quantas pulsações o meu pulso vai contar, vai dar, né? O meu coração vai fazer. E isso é a nossa frequência cardíaca. Então, eu pego aqui na minha artéria, eu conto 1, 2, 3, isso em 1 minuto. Quantas pulsações eu contar é equivalente à minha frequência cardíaca, tá certo? Então, são nesses pontos que a gente vai utilizar para ver a frequência cardíaca do meu paciente. Vocês sabem qual é a quantidade de frequência cardíaca normal para o meu paciente? Para um humano adulto, qual é a quantidade normal de pulsação do nosso sangue? Quantas vezes o nosso coração vai bater? Nós temos uma... 60. Oi? 60 a 100 por minuto. 60 a 100 por minuto. Foi Francisco que respondeu. Isso mesmo, Francisco. Nós temos aí Diga, pode falar. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. Assim, qual a diferença que tem para você verificar a pulsação no caso clínico e no caso de trauma? Não existe uma diferença, né? O nosso paciente, Qual a diferença para verificar a pulsação no caso clínico e no caso de trauma? Não existe uma diferença. A pulsação ela vai ser a mesma e os locais de pulsação também vão ser os mesmos. O que acontece? Se o paciente teve um trauma que pode comprometer alguma artéria, a gente não vai sentir esse pulso, né? Em determinadas ocasiões. Porém, a forma de aferição desse pulso é a mesma em todos os casos, tá certo? O paciente ele está lá em um caso clínico, por exemplo, uma hipertensão arterial, eu vou aferir o pulso da mesma forma de um paciente com trauma, tá certo? Hoje em dia, nas ambulâncias, no corpo de bombeiros, a gente não faz mais essa palpação do pulso, né? Porque a gente tem um aparelhinho chamado oxímetro, que a gente coloca o dedinho aqui e ele mesmo conta a quantidade de pulsação, a frequência do nosso coração, o aparelhinho. Então, você vai ver muito pouco o pessoal fazendo a aferição, tá certo? Você nem vê muito o pessoal fazendo essa aferição, porque o aparelhinho ele já vai dizer. Eu tenho oxímetro, entendeu? Aham. Só que eu já vi eu tenho oxímetro. Isso. Só que eu já vi um profissional fazer pulso radial bilateral nos casos clínicos. E nos casos trauma, eles fazem só o carotídeo. Não existe. Eu fiz a pergunta. É certo, não existe diferença, a pulsação é a mesma. Porém, como eu lhe disse, o pulso carotídeo, ele é melhor de sentir, tá certo? Às vezes o paciente, ele é um paciente politraumatizado, é um trauma, o paciente ele está caído, muitas vezes no pulso radial você não vai sentir muito bem, então no carotídeo você vai sentir melhor em todos os casos, porque a carótida ela é mais próxima ao coração, então a pulsação dela é maior, tá certo? Mas assim, se você conseguir sentir na radial, você também pode aferir nela, não existe diferença da pulsação, tipo, vai dar diferente, o da carotídeo para a da carótida para o radial, não dá diferença, é a mesma pulsação. Porém, em alguns pacientes você vai sentir melhor na carótida, tá certo? Porque ela é próxima ao coração, ela pulsa melhor, tá certo, Francisco? Tá bom, obrigado. Disponha. Então, nós temos aí uma frequência que a gente vai utilizar. Em adulto, a gente vai ter de 60 a 100 batimentos por minuto. É a frequência considerada normal, tá certo? Em criança, de 80 a 120.
e em recém-nascido de 100 a 160. Então essa é a frequência que a gente vai utilizar aí como padrão para saber se o paciente está com alguma alteração. Se está dentro desse limite, é porque o paciente está normal. Agora, se o paciente está com a frequência de 110, por exemplo, não é uma alteração muito grande. Então não quer dizer que o paciente vai morrer por isso. Tá certo? A gente também tem que usar de bom senso. A gente tem alguns termos utilizados que a gente pode falar. Se você for passar um caso clínico no SAMU, a gente vai falar aqui para o nosso médico, tá certo? Por exemplo, nós temos a taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca. Por exemplo, se o paciente está com a frequência cardíaca de 150, ele está com taquicardia, tá certo? É um termo utilizado. Temos a bradicardia, que é se o paciente estiver com uma frequência baixa, a menos de 60 batimentos por minuto. O paciente está com uma frequência de 40. Você apalpou o pulso do paciente, contou em 1 minuto, deu 40 batimentos por minuto. Então, o paciente está com bradicardia, ou seja, o coração dele está batendo de forma mais lenta. Nós temos a taxfigmia, que é a diminuição, o aumento da frequência do pulso, né? E nós temos a bradisfigmia, que é a diminuição da frequência do pulso, né? Então, é toda aquela questão de bom senso. Você vai avaliar se o paciente está com a frequência cardíaca alta, você vai avaliar se o paciente está com o pulso forte, né? Se aquele pulso está batendo de forma forte, se o pulso está muito lento, se o paciente está sem pulso. Então, quando a gente tiver a nossa aula prática, a gente vai ver que quando a gente chega em um determinado uma situação de trauma, de politrauma, o paciente está politraumatizado, o paciente está inconsciente, a primeira coisa que a gente vai fazer é a aferição do pulso do nosso paciente. O paciente tem pulso, como é que está esse pulso? A frequência está alta, ele está com o pulso muito alto, está com a frequência cardíaca muito alta, né? Esse pulso está fraco, né? Então são esses os cuidados que a gente deve ter na aferição e na avaliação da frequência cardíaca. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Então nós temos a respiração, que também é Nós temos a respiração, que também é um sinal vital, né? E junto da respiração a gente tem a saturação, que é medida através daquele aparelhinho chamado de oxímetro, né? Então a respiração ela anda junto da saturação, tá certo? Então o que seria a respiração? A respiração é o ato de inspirar e expirar, promovendo a troca de gases entre o organismo e o ambiente. A respiração é a troca de gases dos pulmões com o meio exterior, que tem como objetivo a absorção de oxigênio e eliminação do gás carbônico, né? Então eu tenho aí um paciente politraumatizado, eu cheguei no cenário do acidente, né, do ocorrido, e eu vejo que o meu paciente não está respirando, né? Como é que eu vou observar se esse paciente está ou não respirando? Observando a frequência respiratória desse paciente, né? E se eu tiver o aparelhinho de oximetria, o oxímetro, eu vou colocar no dedo do meu paciente e vou observar se ele está saturando o oxigênio de forma normal, né? Se a troca de gases dele está de forma normal. Porque se o paciente não respira, ele não tem saturação de oxigênio. Se o paciente respira, ele tem uma saturação de oxigênio, tá certo? Então, a respiração ela também é ligada aí à saturação. Então, como é que eu vou avaliar essa respiração do paciente? Através dos movimentos inspiratórios e expiratórios, né? O meu paciente está respirando, puxando o ar e soltando o ar. Então, eu vou contar quantas vezes ele faz esse movimento de respiração, né? Não é o movimento isolado, é o movimento completo, né? A inspiração
e a expiração, né? Então, quantas vezes o paciente faz esse movimento vai me dizer muita coisa. Vai me dizer se o paciente está respirando, se o paciente está tendo dificuldade de respirar, tá certo? Então, eu coloquei também alguns termos que vão aí me ajudar. Por exemplo, dispneia é a dificuldade de respirar. Eupneia é a respiração normalmente. O paciente está eupneico, ele está respirando de forma normal. Nós temos a taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, né? Quando o paciente começa a respirar de forma mais rápida. Nós temos a bradipneia, que é a redução da frequência respiratória quando o paciente respira de forma lenta. Nós temos a apneia, que é a ausência da respiração. O paciente parou de respirar, ele está em apneia, tá certo? E nós temos outros tipos de terminologia, que é a ortopneia, que é a dispneia em decúbito aliviada pelo menos parcialmente ao sentar ou pela elevação do decúbito do paciente. Nós temos a Cheyne-Stokes, que é caracterizado por períodos alternados de apneia e respiração rápida e profunda, né? E nós temos essa última respiraçãozinha aí, que é a Kussmaul, né? É um nomezinho bem diferente, que é uma respiração rápida, profunda e trabalhosa, sem pausa. Porém, o que a gente mais utiliza é a apneia, eupneia, que é quando o paciente respira normalmente. Apneia é quando o paciente não tem respiração. Dispneia é quando ele tem dificuldade de respirar. Taquipneia é quando existe um aumento da frequência respiratória. E bradipneia é quando existe uma diminuição da frequência respiratória. Tá certo? Então, quais são os valores normais para um paciente respirar por minuto, né? Então, eu vou contar sempre em 1 minuto, né? Quantas vezes esse paciente respira. Então, em crianças prematuras, a gente vai ter aí 50 respirações por minuto, né? O paciente que é uma criancinha prematura, ele vai respirar de forma bem rápida, né? São 50 respirações, movimentos por minuto. Nós temos o lactente, que é um bebezinho pequenininho, que é de 30 a 40. Nós temos o recém-nascido, que é de 40 a 45. Nós temos a criancinha de 1 ano, que vai respirar mais ou menos de 25 a 30 respirações por minuto. Nós temos a idade pré-escolar, que é até 10 anos, né? Que é quando a criança respira de 20 a 25 vezes por minuto. Nós temos a criança acima de 10 anos, que é normalmente 20 vezes por minuto, tá certo? E em um adulto normal, nós temos aí a medida de 16 a 20 respirações por minuto. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó, de 16 a 20 vezes por minuto. Porém, não é uma regra, é uma média. Se o paciente está respirando 12 vezes por minuto, ainda é uma respiração normal, né? A gente sempre tem que ter bom senso quando vai avaliar um paciente. Porém, se o paciente não tem respiração, ou se ele respira 5 vezes por minuto, ele é um paciente que está aí com algum problema. Se o paciente respira 40 vezes por minuto, é um adulto e está respirando 40 vezes por minuto, ele está respirando assim, ó. A gente percebe que ele está o quê? Cansado, que ele está taquipneico, ele está respirando mais vezes, né? O paciente ele está respirando mais vezes, provavelmente ele vai ter aí alguma alteração. Pacientes que têm asma, alguém já presenciou aí algum paciente que tem asma, alguma crise de asma, alguém já presenciou? A gente vai ver que o paciente ele vai respirar muitas vezes, e muitas vezes ele vai respirar com dificuldade, né? Ele vai respirar puxando o ar com dificuldade. Então, a respiração é um sinal vital que a gente também vai avaliar no nosso paciente, tá certo? Então, nós vimos aí a respiração, a pressão arterial, o pulso ou frequência cardíaca
E a gente vai ver também a temperatura corporal do meu paciente, né? Pra gente encerrar essa aula, que é até 9 horas, né? Porém, a gente vai deixar o restinho da apostila para a próxima aula, mas a gente vai terminar aí com a temperatura corporal, tá bom? Então, o que seria essa temperatura corporal? A temperatura corporal, ela é o equilíbrio entre a produção e a perda do calor do organismo, mediado pelo centro termorregulador. Então, a temperatura corporal, ela é uma medida que a gente utiliza para saber a temperatura do corpo do paciente, né? Através de um aparelhinho que a gente chama de termômetro. Né? A gente vai ter um termômetro na nossa unidade e a gente vai avaliar essa temperatura do nosso paciente. Se o paciente apresenta alguma alteração de temperatura, é significado que ele tem algum problema, algum distúrbio, né? Então, nós temos alguns termos que a gente utiliza e a gente vai ver também quais os valores normais de temperatura para o nosso paciente, né? A gente sabe que um paciente que tem uma temperatura corporal alterada, né? Por exemplo, paciente que está com uma febre muito alta, ele pode aí vir a complicar, a ter convulsão devido a uma elevada temperatura. Ele pode vir a ter outras complicações, e a temperatura alterada ela vai aí dizer que o paciente tem algum problema, geralmente uma infecção. O paciente ele tem infecção, ele tem febre. A febre ela é um reflexo de algum tipo de infecção que o meu paciente está tendo, tá certo? Então, quais os termos que a gente utiliza para a temperatura corporal? Nós temos a hipotermia, que é quando o paciente tem uma temperatura baixa, certo? Hipo sempre vem de baixo, de pouco, tá certo? Baixo, pouco, menos. Hipotermia, ele tem uma temperatura baixa. É quando o paciente tem menos de 35 graus, né? Graus Celsius, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil. Nós temos a normotemia, que é quando o paciente está em uma temperatura normal, né? A gente considera aí de 36 a 37 graus. Nós temos uma febrícula, que é quando o paciente tem de 37,1 a 37,4, né? Uma febrícula. O paciente está aí com a temperatura um pouquinho alta, mas ainda não chega a ser febre. Se não tratar, ele vai evoluir para uma febre. Nós temos o estado febril, que é de 37,5 a 37,9, é um estado já febril. Se não cuidar, esse paciente vai chegar a uma febre. Nós temos a febre, que é quando o paciente apresenta uma temperatura de 38 a 39 graus Celsius, né? O paciente está com 38, o paciente já está com febre. 38,5 já está com febre. Nós temos uma hipertermia ou pirexia, que é quando o paciente está de 39,1 a 40 graus Celsius. E nós temos a mais elevada temperatura, que é a hiperpirexia. É quando o paciente tem acima de 40 graus Celsius, né? Então, a febre, ela é um reflexo de infecção do nosso paciente. O paciente ele está passando aí por um processo infeccioso, ele vai ter aí como consequência a febre, tá certo? É interessante que a gente avalie a febre como um sinal vital, porque ela pode indicar o problema do nosso paciente, quando seja em casos clínicos, né? O paciente convulsionou, a gente recebeu, por exemplo, uma criança convulsionando na minha unidade hospitalar. A criança está convulsionando, né? Então eu pergunto à mãe, ela estava com febre? A mãe diz, estava. Né? Então eu vou lá, afiro a temperatura da criança e eu vou ver que o paciente está com uma temperatura muito alta. Então provavelmente aquela convulsão tenha sido dessa febre, tá certo? Então é interessante que a gente também avalie a temperatura do nosso paciente, tá bom? Então quais são os sinais de alerta para quando uma pessoa tem febre, né? A febre alta abrupta, ou seja, uma febre alta de repente, né, que chega sem nenhum motivo, é um sinal de alerta.
A febre baixa todos os dias e no mesmo horário. Uma febre baixa que eu vou considerar é aquele estado febril, né? De 37,5 a 37,9, né? Então, se eu tenho esse estado febril todos os dias em um mesmo horário, eu devo observar, né? Eu tenho que observar. Pode ser aí já um sinal de infecção. Febre baixa que não passa, ou seja, um estado febril que não passa. O paciente está com 37,8 e não está passando. Febre que vai e volta. E febre baixa que sobe de repente. Um estado febril que vai subir de repente. Então, são sinais de alerta que a gente precisa observar aí do nosso paciente. Pode indicar algum problema que ele esteja passando, né? E pode indicar aí alguma consequência ou algum sinal de alerta. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre a febre, sobre a temperatura corporal? Professor, eu tenho. Diga. Quando uma pessoa ela está hipotérmica, no caso a febre a temperatura do corpo muito baixa, ela também pode convulsionar? A hipotermia, de forma severa, ela pode sim levar a uma convulsão, mas é mais fácil o paciente ter um rebaixamento de nível de consciência, tá certo? O paciente ele vai começando a rebaixar o nível de consciência e ele pode sim ter também uma convulsão, tá certo? Mas é mais comum ele ter um rebaixamento de nível de consciência, tá certo? O paciente ele vai ficar muito gelado, muito frio, muito hipotérmico. Ele pode ter uma convulsão, mas é mais fácil ele ter um rebaixamento de nível de consciência, uma sonolência, e chegar até a ter precisar de um hospital, tá certo? Tá, obrigada. De nada. Então, nós temos aí as medidas que a gente pode prevenir esse paciente. O paciente ele está hipotérmico, a gente deve fazer o quê? Aquecer esse paciente, tá certo? Então, nos serviços hospitalares, a gente tem mantas térmicas, a gente tem aparelhos que ajudam a aquecer o paciente, que se chama aquecedor, tá certo? Então, o paciente está hipotérmico, ele precisa ter aí... ele precisa ser aquecido, tá certo? O paciente ele está com febre. O que a gente pode fazer em casa, né, antes de levar para o hospital? Se você tem alguma medicação que utiliza de forma recorrente, por exemplo, eu não tomo dipirona, mas eu tomo paracetamol para dor. Paracetamol ele é uma medicação que vai servir também para febre, né? Então eu vou tomar a minha medicação. Se essa febre não passa, eu posso procurar um serviço médico, né? Mas eu posso também ter outros artifícios, como a compressa, né? A gente fazer uma compressa fria, ela vai também ajudar, tá certo? É importante que a gente evite estar agasalhado, né? Quando está com a temperatura alta, porque se você se agasalhar, eu sei que a gente sente frio, é o contrário, né? Quando você está com a febre alta, você está ali com frio. Se você se agasalhar, a temperatura do seu corpo ela vai aumentar ainda mais. Então, é interessante que você não esteja agasalhado. Tome a sua medicação. Pode ingerir líquido, tá certo? Não é interessante que você passe álcool no corpo. Vocês já ouviram alguém falar de álcool para refrescar o corpo? Não é interessante porque Já ouviram? Leonardo, Diga. Eu ia te perguntar isso, se podia, porque um dia eu cheguei lá em manhã, a minha sobrinha tava com a temperatura, com febre muito alta. Sei. Aí minha irmã molhou a fralda no álcool e colocou em cima do peito dela. Aí eu disse que não podia. E eles temaram comigo como podia. Não é interessante fazer. O álcool ele causa essa sensação de refrescância, porém o álcool ele é um produto tóxico, né? Então não é interessante fazer porque o paciente pode ter uma queimadura, né? Se ficar muito tempo ali em contato com a pele, e é inflamável, né? Pode causar aí alguns acidentes. Então a gente não recomenda colocar o álcool, ele não vai fazer muita diferença, tá certo? O interessante é que seja uma compressa de água mesmo. Quando vai esquentando a compressa, você vai, troca, molha novamente, coloca de novo, tá certo? Não é interessante colocar álcool, porque é um produto inflamável, tá certo, Juliana? Tá certo.
O banho frio, Dani perguntou aqui no Instagram, o banho frio também é interessante. Você não vai dar um banho gelado com pedras de gelo, né? Você não vai botar ali pedra de gelo dentro da bacia e tacar o menino dentro, porque aí o menino vai congelar. É interessante que a gente dê um banho em água de temperatura ambiente, tá certo? Você coloca a água em temperatura normal, temperatura ambiente, e aí dá um banho na criança, vai sim ajudar a melhorar, a baixar essa temperatura corporal, tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Não, né? Então, na próxima aula, a gente vai terminar esse conteúdo, tá certo? E a gente vai iniciar aí, esse conteúdo só falta acho que 5 slides. E a gente vai iniciar a aula de emergências em traumas, tá certo? A gente vai ver trauma, todos os tipos de trauma que a gente vai aprender, né? A gente vai ver como lidar em uma situação de trauma, acidente automobilístico, trauma com perfuração, trauma com ferimento por arma de fogo, tá certo? Então, a próxima aula que será na próxima sexta-feira, não é isso? Sexta-feira agora. Também no mesmo horário, tá certo? Então, eu agradeço a cada um pela paciência. Muita gente aí assistiu a aula. A turma é muito boa, muito grande. Vocês podem perguntar. Meu WhatsApp está aí liberado para todo mundo, para qualquer dúvida, para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima sexta-feira, tá certo? Estamos terminando por aqui, por hoje. Tá bom? Tá bom, Até mais, boa noite, professor. Até mais, muito obrigado. Tem como gravar a próxima aula? Oi? Como gravar a próxima aula? Tem sim. E até sexta. Todas as aulas vão ser gravadas e colocadas no YouTube, tá certo? Tá ok, eu vou faltar aula pra voltar a trabalhar. Pronto, tudo certo, mas aí você assiste, tá bom? Daqui a pouco eu coloco uma atividadezinha pra vocês responderem até sexta, tá bom? Ok, gente. Tchau, tchau. 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 Boa noite.